Nome: Jornal da Cruzeiro. São 8 horas mais 38 minutos, 8h38 agora. Vamos direto ao Paço Municipal de Sorocaba. Nosso André Fazano está por lá, já devidamente posicionado. Afinal de contas, André Fazano conversou com o prefeito Fernando Martins e tem informações importantes em relação a este contato. André, bom dia mais uma vez para você. Te falei, né, André? Quando for lá para o Paço, procura um local com sombra, porque o sol já está quente, a temperatura já alta em Sorocaba, André Fazano. A temperatura quente, sim, Douglas, mas a gente conseguiu achar uma sombrinha aqui no Paço Municipal para falar um pouco sobre essa entrevista que realizamos com o prefeito de Sorocaba, Fernando Martins da Costa Neto, nessa reta final de 2025, fazendo um balanço de tudo que aconteceu nesse período em que esteve à frente da Prefeitura de Sorocaba, após o afastamento do prefeito Rodrigo Manga, por decisão da Justiça, em virtude das investigações da Operação Copia e Cola da Polícia Federal. O prefeito Fernando Martins da Costa Neto, que assumiu há mais de 50 dias a Prefeitura de Sorocaba, e fez um balanço também sobre este ano de 2025. Nós separamos alguns dos principais pontos abordados pelo prefeito nesta entrevista exclusiva ao jornalismo da Cruzeiro FM. Bom, um dos pontos abordados com o prefeito Fernando Martins da Costa Neto foi justamente este balanço desse período, em que, um período curto ainda, é verdade, que o prefeito Fernando Martins da Costa Neto esteve à frente do Paço Municipal e principalmente falou de algumas prioridades, especialmente na área da saúde, a saúde que foi justamente que resultou em toda essa polêmica na cidade de Sorocaba e também resultou no afastamento do prefeito Rodrigo Manga de suas funções no Executivo Municipal. Então vamos ouvir Fernando Martins da Costa Neto fazendo um balanço desse período em que esteve à frente da Prefeitura e falando das prioridades na área da saúde. Olha, Sorocaba é uma cidade brilhante e é sempre um prazer, uma satisfação a gente poder estar aqui cuidando da nossa cidade de Sorocaba. A partir do momento que a gente vira político, a gente tem que estar preparado para tudo. E nós estamos aqui trabalhando desde o início, desde há 5 anos atrás, já trabalhando pela cidade, cuidando da cidade nossa Sorocaba, participando do governo. E agora, ultimamente, nos últimos 52 dias aí, diretamente cuidando da nossa cidade e preparado para que tudo ocorra da melhor maneira possível. A saúde vai ser uma prioridade. A gente vem trabalhando sabendo que saúde é sempre muito difícil de você trabalhar, porque a saúde ela não tem como você resolver 100% ela, porque quem está com saúde hoje, amanhã pode estar doente. Mas a gente tem que se organizar, se preparar e vamos trabalhar um foco em cima da saúde para que a saúde nossa melhore muito. E para fazer isso a gente precisa de muitos braços, muita gente para trabalhar junto, colaborar junto com nós, para que a saúde possa ser melhor, cada vez melhor na cidade de Sorocaba. É esse o trabalho. Vamos começar pelas nossas UBS, pelas UPA, fazendo um pente fino, trabalhando o que vai ser necessário, como vai ser necessário, colocando os vereadores para colaborar junto com a gente, para que o serviço seja estendido também a eles, que possam nos ajudar a melhorar cada vez mais essa situação. Então, inicialmente, vamos começar pelos UBS, pelas UPA da nossa cidade, para que possa ser um bom trabalho. Bom, e além deste assunto, assim que assumiu as funções na Prefeitura de Sorocaba, o prefeito Fernando Martins da Costa Neto fez a revisão de alguns contratos do Executivo como forma também de equilibrar as finanças do município. E esse foi um outro ponto também abordado nesta entrevista pelo prefeito Fernando Martins da Costa Neto. Se haverá a suspensão de novos contratos para equilibrar as finanças do município. Vamos acompanhar o que disse o prefeito. Nós estamos trabalhando numa situação que o país vive um momento difícil financeiramente. É problema do país. E nós temos essas situações graves, que houve o tarifaço, mexeu muito com a cidade de Sorocaba, que é uma cidade industrial, e a situação, há uma redução de impostos. Então a gente tem que se preocupar bastante com a organização da parte financeira da prefeitura. E nós estamos cuidando para que haja uma revisão em todos os contratos, negociando novos contratos, revendo todas as situações, detalhes por detalhes, para que tudo possa se encaixar dentro da melhor maneira possível. A gente está cuidando da parte financeira, da saúde financeira da prefeitura.
Uma reforma administrativa para enxugar também o próprio executivo municipal, isso está previsto? O senhor tem em mente algo nesse sentido, algo mais drástico como isso, prefeito? Tudo é previsível. Nós estamos trabalhando, fazendo um trabalho de preparação, que vamos organizar como vai ser a cidade, vai ser administrada, como vai ser as economias que a gente precisa ser feita, como precisa ser feita. Então, por enquanto a gente não tem uma definição, mas vamos aproveitar esses dias de férias, de folga, para trabalhar nesses dias justamente para se organizar o que é preciso fazer para nós também tomar nossas providências aqui, que nós vamos cobrar bastante de todo mundo, das empresas, das indústrias, da cidade, da população e de própria nossa prefeitura também vamos cobrar bastante. Falas importantes do prefeito em exercício, Fernando Martins da Costa Neto, mencionando em mexer em algumas questões dentro do executivo para equilibrar as finanças. Aliás, eu convido você, nosso ouvinte, a ficar com a gente, porque daqui a pouco teremos a continuidade ainda deste assunto sobre possíveis mexidas dentro da estrutura da Prefeitura de Sorocaba para equilibrar as finanças do município. Bom, outros assuntos, é claro, também foram abordados. Uma preocupação para esse final de ano, especialmente esse período de chuvas mais intensas, calor intenso. São duas preocupações, né? Primeiro, com relação às fortes chuvas, os temporais, que causam transtornos e causaram transtornos recentemente aqui na cidade de Sorocaba, especialmente com relação a quedas de árvores. A preocupação em agilizar quando o munícipe solicita a poda de uma árvore que está na iminência de cair e, por conta das chuvas, acaba fatalmente caindo. Então, o prefeito Fernando Martins da Costa Neto também comentou sobre esta preocupação da prefeitura para atender as situações de emergência em decorrência às fortes chuvas deste período do ano. E outra preocupação nesse período também é com relação ao consumo excessivo de água e a conscientização para a população de Sorocaba evitar um gasto abusivo de água para que tenhamos recursos, esses recursos hídricos e não prejudique o abastecimento de água na cidade de Sorocaba. O prefeito comentou também sobre esses dois temas. Nós estamos preparados para atender a necessidade da chuva, com uma equipe emergencial toda montada, torcendo para que a chuva não venha tão forte, mas estamos preparados com uma equipe emergencial para atender todas as necessidades da população. E pedindo também que a população economize água. A água, ela vive um momento difícil, em todo o mundo vive com dificuldade de água, e Sorocaba não é diferente. Essa seca, esse momento que vive a cidade, nós não estamos com falta de água, não tem falta de água. Sorocaba está bem servida de água, mas é preciso que o consumidor, que o povo não gaste excesso de água. Todo mundo colaborando, não vai faltar para ninguém. Muitos munícipes questionam sobre agilidade no trabalho para a realização de podas de árvores, nessas solicitações feitas à prefeitura. O senhor pretende verificar isso para tentar agilizar e evitar novas ocorrências de quedas de árvores aqui na cidade? Como trabalhar isso também, prefeito? Nós já estamos fazendo uma avaliação, porque Sorocaba é uma cidade muito antiga. Então, antiga, tudo é antigo. As árvores também são antigas. Então, nós já estamos fazendo uma revisão nas árvores para fazer o que tem problema mais sério, para que sejam podadas, cortadas, antes que venha a trazer problema. Então, é uma previsão que nós estamos cuidando disso já antecipadamente. Prefeito Fernando Martins da Costa Neto, portanto, falando deste assunto. E olha, um outro tema também abordado foi com relação à situação da prainha do Porto das Águas. Só lembrando que essa entrevista foi concedida pelo prefeito de Sorocaba antes desse caso de afogamento que foi registrado na cidade de Sorocaba, né? Então, antes da confirmação desse óbito por afogamento ali na prainha. A preocupação era com relação à qualidade da água para os banhistas. E o prefeito também comentou sobre essa situação e, olha, não descartou a possibilidade até de fechar a prainha, não pelo risco dos afogamentos, mas pela situação da água. Lembrando mais uma vez, essa entrevista foi gravada com o prefeito Fernando Martins da Costa Neto antes da confirmação oficial de mais uma morte por afogamento na prainha. Vamos acompanhar o que disse o prefeito. Olha, a prainha é um lazer importante da cidade de Sorocaba, que a gente vê a alegria que tem o povo de participar disso daí, mas a gente tem que ter uma preocupação muito séria.
vamos fazer uma análise de água novamente, vamos verificar tudo o que está acontecendo e se for necessário, se for por bem da cidade, que a gente tenha que interditar a prainha, a gente vai ter que interditar se for necessário. Vamos analisar com muita cautela, mas vamos respeitar o que é o bom e o que é necessário ser feito. Olha, a interdição só acontecerá caso a água esteja contaminada. A prefeitura está se organizando, se preparando para atender bem todos os banhistas, aqueles que frequentam a prainha, na melhor qualidade possível, com salva-vidas, com gente trabalhando em volta para não deixar nada acontecer. Então, a principal preocupação é com a saúde da água da prainha. Prefeito Fernando Martins da Costa Neto, falando então dessa situação da prainha do Porto das Águas, um assunto polêmico também, que o prefeito abordou nessa entrevista exclusiva ao jornalismo da Cruzeiro FM. Eu convido você, nosso ouvinte, que acompanha o Jornal da Cruzeiro, a continuar com a gente, porque daqui a pouco tem o segundo bloco dessa entrevista, e olha, assuntos que mexem um pouco também com a estrutura da prefeitura. O prefeito comentou sobre até a necessidade de alguns cortes dentro da atual administração para equilibrar as finanças do município e citou, inclusive, em assuntos um tanto quanto polêmicos. Revisão do valor do IPTU cobrado aqui na cidade de Sorocaba e até mesmo a revisão da cobrança da tarifa de ônibus, do transporte público em nossa cidade. São assuntos que vamos abordar neste segundo bloco, nessa segunda parte da entrevista exclusiva feita pelo prefeito, concedida pelo prefeito Fernando Martins da Costa Neto ao jornalismo da Cruzeiro FM, Douglas e Castor. Tá certo, esse é André Fazano. André Fazano volta em instantes, então, para concluir esse material nessa entrevista com o prefeito Fernando Martins da Costa Neto. A gente vai fazer uma rápida menção dos nossos apoiadores culturais. Eu quero a palavra também para fazer uma análise sobre essa primeira parte da entrevista com o Fernando Guimarães e também com o Adriano Castor. André, qualquer novidade você chama aqui, você volta já com outros detalhes sobre essa entrevista exclusiva com o prefeito Fernando Martins da Costa Neto. Já, André Fazano está de volta. Um rápido giro com os nossos apoiadores culturais. Jornal da Cruzeiro. A voz da notícia. Amimed informa a hora certa na Cruzeiro FM, são 8 horas e 50 minutos. Amimed, tecnologia e humanização sempre à frente. Acorde bem informado. Jornal da Cruzeiro. A voz da notícia. Com a gente apoiando essa meia hora do Jornal da Cruzeiro estão Vila Algarve, da Magno Construtora, casas em condomínios com 2 dormitórios, próximo ao Vanel Ville, 60% vendido. Praia do Sabugo, encantando com sabores e delícias em 2 unidades, na Padre Madureira e Shopping Olga. E Casa Branca, imobiliária mais lembrada da cidade, tem o melhor negócio para você. Você está com o Jornal da Cruzeiro. Mercado financeiro. No mercado financeiro, o dólar comercial fechou a segunda-feira em alta. A moeda norte-americana subiu 0,48%, cotada a R$ 5,57 na venda. O Ibovespa terminou a sessão em baixa. O principal índice da Bolsa Brasileira caiu 0,25% aos 160.490 pontos. O índice da B3 marcou mínima de 159.701 pontos e máxima de 161.133 pontos. O giro financeiro enfraquecido foi a 16,3 bilhões de reais. No ano, o índice acumula até aqui ganho de 33,43%, a caminho do seu melhor desempenho desde 2016. Em dezembro, sobe 0,89%. O euro encerrou o pregão no terreno positivo, cotado a R$ 6,55. Informação com credibilidade tem nome. Jornal da Cruzeiro.
São 8 horas mais 52 minutos, 8h52. O ouvinte continua participando, interagindo aqui com o jornalismo da Cruzeiro FM. Então, inclusive, tem uma série de participações do ouvinte aqui. O Zé Carlos falando com relação aos containers que nós trouxemos a informação há poucos instantes, que o Galo trouxe a informação. Inclusive, o Zé Carlos faz críticas também importantíssimas em relação aos semáforos na nossa região, aqui na cidade de Sorocaba, melhor dizendo. Também participando junto com a gente aqui, muitas mensagens chegando por meio do nosso WhatsApp. Além disso, muitas mensagens chegando também no chat do Jornal da Cruzeiro. Entre elas, a Gleice também faz duras críticas aí em relação à questão do INSS, né? As filas que vão se formando. E a Gleice diz o seguinte: nós precisamos entender um pouco mais de política, buscar conhecer um pouco mais de política, porque se não entendermos de política, a gente não consegue sobreviver e não conseguimos viver. Gleice, obrigado demais pela sua informação. O áudio ficou meio extenso, precisamos receber esses áudios um pouco mais curtos, mas a sua mensagem, obviamente, a gente sempre vai trazer aqui no Jornalismo Cruzeiro FM. E atrelado tudo a isso, Fernando Guimarães e Adriano Castor. Importante alguns pontos que foram destacados pelo André Fasano durante a entrevista com o prefeito em exercício, o prefeito Fernando Martins da Costa Neto. E entre todas as falas do prefeito, vou chamar a atenção aqui de vocês, algo que realmente me chamou muita atenção. Até porque nós tivemos durante os últimos 4 anos de mandato do prefeito Rodrigo Manga, e esse primeiro semestre, ou pouco mais de 8 meses, desse segundo mandato do prefeito Rodrigo Manga, até que ele fosse afastado do cargo, sempre trazendo informações sobre a saúde financeira do município. Então o prefeito Rodrigo Manga sempre falou que o Sorocaba tinha um excesso de arrecadação, não segurando aumentos nas passagens de ônibus, fazendo algumas benesses para a população, como oferecendo um cafezinho na Praça Lions, oferecendo churrasquinho às sextas-feiras no Terminal Santo Antônio, churrasquinho para as crianças nas escolas. E hoje o prefeito Fernando, ele diz o seguinte: nós precisamos equilibrar financeiramente a cidade de Sorocaba. Então, primeiro ponto que me chamou muito a atenção em relação a esta fala do prefeito Fernando Martins, prefeito em exercício aqui de Sorocaba, Fernando e Castor. Pois é, assim, tem quem goste do Manga, né, que gosta do Manga, e assim, os vídeos do Manga são divertidos, né, ele levou a imagem de Sorocaba lá para fora, mostrando muita positividade, muita energia boa para a cidade. Isso é muito bom, isso é muito positivo lá para fora, as pessoas entenderem um pouco de Sorocaba. Muitas pessoas de cidades bem longínquas, né, colocavam até nas redes sociais e movimentavam as redes sociais, né, falando sobre Sorocaba e que viriam morar para cá, porque era sempre o convite, o slogan do prefeito afastado Rodrigo Manga era: vem morar em Sorocaba, né, e nós vamos fazer desta cidade a melhor cidade para se viver no Brasil. Ok, era um slogan, um trabalho de marketing muito bem feito, e os vídeos que o Manga fazia também, e a gente sempre abordou aqui com o Manga e cobrávamos também o Manga sobre outras decisões. Mas assim, com relação, eu não sei quanto você, Douglas, quanto ao Adriano Castor, quanto você, ouvinte da Cruzeiro FM, a nossa equipe aqui também, mas me dá muita tranquilidade, muita segurança ouvir e assistir a entrevista que o André Fasano trouxe com o prefeito Fernando Martins. Essa leveza da entrevista, essa suavidade com as palavras, essa colocação simples daquilo que precisa ser feito para fazer com que Sorocaba continue crescendo, se desenvolvendo. Porque, quer queiramos ou não, diante de todas as situações adversas e controversas pelas quais nós passamos ao longo do período, desde 1998, para dar uma margem, a gente vem tendo uma Sorocaba muito diferente. Isso eu faço a lembrança a Renato Amari, ele que transformou Sorocaba a partir principalmente da Zona Norte, crescendo constantemente. Nada contra os prefeitos anteriores que vieram antes de Renato Amari. Mas você tem duas cidades, duas situações diferentes e que vem num crescente. Depois teve Vitor Lipe, depois a gente teve aquela gestão de Crespo com Jaqueline, foi extremamente ruim, né, para Sorocaba. Não foi boa, aí Manga veio e conseguiu dar essa retalhada e fez com que Sorocaba de novo voltasse, né, a ter boas imagens, boas referências, né, com relação a tudo que vinha sendo feito. Mas tinha muita coisa que era marketing. Você falou inclusive do terminal, tinha a distribuição de refrigerantes, né, mini refrigerantes lá nos terminais também. Então coisas que, assim, são bacanas, até são, mas precisa ver a saúde financeira da cidade, como que está
as condições financeiras de Sorocaba. E Fernando Martins passa essa tranquilidade, essa certeza nas decisões que ele vai tomar, embora ele também não tenha a certeza de tudo que precisa ser feito. Mas como ele muito bem pontuou aí na entrevista com o André Fasano, aliás, uma entrevista muito boa, né? E o segundo bloco também vai trazer informações muito boas aqui para os nossos ouvintes. Como ele vem colocando, a gente está de férias, a gente está de folga, mas estamos trabalhando para poder entender esse contexto e continuar fazendo com que Sorocaba continue engatilhada. A preocupação dele com a questão da saúde, né, da qualidade da água na prainha, isso é bastante questionável, né? A gente sempre questionou isso também ao prefeito afastado Rodrigo Manga, que sempre defendeu a questão da prainha. É a questão da cobrança, né? Do Fernando Martins, de chamar todos para a responsabilidade. Não é só do gestor, só minha, Fernando Martins, mas é da sociedade, da indústria, do empresário. Então ele convocou todo mundo para esse mutirão, para fazer com que se equilibre de fato as contas, né, da Prefeitura de Sorocaba, para que a cidade continue saudável, né, na questão fiscal, e fazer com que Sorocaba, a partir de 2026, também tenha uma trajetória positiva nessa gestão dele, enquanto o Manga continua afastado. O Manga poderá voltar? Poderá voltar, sim ou não. Isso vai depender muito dos resultados aí da CPI, da saúde e também das investigações da Polícia Federal, que continuam acontecendo desde 2021. Então, assim, no meu ponto de vista, o prefeito Fernando Martins, embora não tenha todo aquele aparato marketológico, né, não tenha todo aquele marketing e não esteja nas redes sociais como o Manga fazia, divulgando Sorocaba, Fernando Martins traz essa segurança para a sociedade sorocabana quando ele fala e quando ele se posiciona frente às decisões que precisam ser tomadas, como, por exemplo, a questão da parte estrutural, das mudanças que vão acontecer também nas secretarias municipais, que o André Fasano trará no próximo bloco. Pelo menos esse é meu sentimento, é isso que eu entendo, Douglas e Adriano Castori, ouvinte da Cruzeiro FM que participa aqui conosco também, com relação à gestão de Fernando Martins e como vai a saúde financeira de Sorocaba. Lembrando sempre que a saúde é muito prioritária. A saúde tem muito problema, tem muita dificuldade, inclusive é alvo das investigações da Polícia Federal e da tal da CPI da Saúde na Câmara de Sorocaba. Só me permita discordar de um ponto do que você disse. Sim. Você disse que talvez o Manga possa voltar, mas depende da CPI. Esquece da CPI, você pode esquecer qualquer outra coisa. Se quiser que eu comece a cantarolar a música de novo, eu cantarolo. Tá? Não adianta, pela CPI não vai acontecer. Então é o único ponto que eu vou discordar de você, viu, Fernando? Na realidade eu vou discordar de alguns outros pontos, porque todos nós falamos a respeito do marketing, falou a respeito por exemplo, dele utilizar as redes sociais. E ele falava, venha morar em Sorocaba, para nós tornarmos a melhor cidade do Brasil para se viver. Ok. Quando ele ia para a imprensa anunciar esses benefícios, que agora eu vou falar entre aspas, benefícios, ele usava uma outra frase dizendo o seguinte: sem onerar o cofre da prefeitura municipal. Todas as vezes, em todas as entrevistas, tem um cafezinho em tal lugar, estamos junto com a iniciativa privada. Sem custo para o município. Sem custo, sem onerar o cofre do município. E aí eu pego o orçamento municipal aprovado de 6 bilhões. São 6 bilhões de reais o orçamento aprovado na Câmara. O projeto que foi aprovado na Câmara tem 6 bi. A entrevista que nós ouvimos agora, e eu confesso que eu não ouvi a entrevista, não ouvi a segunda parte, vou ouvir daqui a pouco, mas pelo que eu ouvi do prefeito Fernando, a prefeitura vai ter que fazer cortes. Esse orçamento é vero? Esse orçamento é sério? Será que realmente este é o orçamento da cidade de Sorocaba? Porque se você vai promover cortes, por exemplo, na área da saúde nós vamos fazer um pente fino nas UBSs. Fala do prefeito Fernando. E isso eu concordo com você, Fernando. Prefeito Fernando? Né? Isso eu concordo com você, Guimarães. Ele me traz muita segurança na sua fala. Tarifaço, redução de imposto, prejudicou o empresariado sorocabano. Total razão. Revisão de novos contratos. Já estamos questionando desde o primeiro dia em que o Fernando assumiu a prefeitura. Temos que ter cuidado com a saúde financeira. Não era o discurso que era feito anteriormente.
Não era. Não. Nem de quem estava executando, que é o executivo, e nem de quem estava legislando, que deveria O fiscalizar. prefeito afastado dizia, né? O Rodrigo Manga falava que a saúde estava bem, né? Que não havia problema nenhum. Inclusive, até antes dele ser afastado, ia regimentar várias farmácias, né? Para poder... Para pegar o remédio, né? Porque não tinha remédio. Cabimento, né? Porque o poder público não tinha dipirona na unidade básica de saúde. Não tinha dipirona. Qualquer um tem dipirona na sua casa. Pois é. Agora, a rede pública não tem dipirona. E ainda depois, na prestação de serviço do orçamento da prefeitura, a própria secretária, que hoje não é mais a secretária, falou que demorou 1 ano para fazer uma licitação sobre remédios. E que não é mais secretária em consequência do que falou, embora ninguém tenha admitido isso, né? Tá? Agora, outros pontos importantes aqui. O prefeito Fernando falou uma coisa que nós tínhamos cobrado bastante. Tudo é antigo em Sorocaba. Semáforo não está funcionando, fiação, antiga. Árvore, não está caindo, fiação, árvore, problema, antigo. Como que você faz? Tem gente de protocolo, e nós ouvimos aqui no estúdio, tem gente que fez protocolo de 3 anos para um corte de árvore e não realizou. Então, assim, me traz muita segurança hoje ouvir uma pessoa que está sentado na cadeira do executivo e está falando, peraí, não é bem assim que está acontecendo. Vamos colocar as coisas no lugar. E parece-me que agora sim vai ser colocado as coisas no devido lugar. E me permita fazer um parênteses assim na sua observação. Muitas pessoas, inclusive, disseram que Fernando Martins estava fazendo o contraponto ao Rodrigo Manga, né? Tipo, ele era o adversário, embora vice-prefeito, ele estava sendo o adversário do prefeito Rodrigo Manga por discordar de muitas coisas. Mas o próprio prefeito Fernando Martins, em outras entrevistas aqui conosco e também em outros veículos de comunicação, pelos quais nós pudemos ouvir e assistir, o Fernando Martins mostra muito carinho, né, pelo Rodrigo Manga. Você se lembra que Inegável. ele comentava... Inegável isso. E ele me vê como um paizão, né? Vou além, carinho e respeito. Carinho Vamos e colocar respeito, e respeito também. Mas é o que você falou. Mas se precisou tomar medida aqui, ele Isso, falou a respeito exatamente. do BRT. A responsabilidade. É a responsabilidade do gestor. Ele entende o papel dele, Fernando Martins, entende o papel dele como gestor, como executivo. E quais aquilo que ele precisa, quais as ações que ele precisa tomar daqui para frente, embora ainda ele tenha dúvidas. Você percebe na entrevista que ele ainda não tem certeza de algumas questões. E mesmo ele não tendo esta certeza, ele passa a segurança à população. Como disse aqui o nosso amigo Everaldo Santos na técnica, ele tem essa transparência e faltava essa transparência. Verdade. Né? E a gente percebe essa transparência do Fernando Martins. Embora a gente tenha de fazer essa ressalva do carinho que ele falava. Então, assim, não há uma adversidade política com o prefeito afastado que muitos falaram lá atrás, quando ele assumiu. Não é isto. É a responsabilidade do gestor. É a responsabilidade de um ex-presidente do São Bento, que fez um trabalho fantástico lá atrás e que vem mostrando esse posicionamento dele enquanto empresário, inclusive. Aliás, é um princípio e uma figura que nós vimos lá atrás, de Renato Amari, que falava, temos que trabalhar sim, é diferente uma gestão na residência e é diferente com a gestão no executivo? Mas é praticamente o mesmo lastro. Você tem de trabalhar os custos que você vai ter com a sua empresa, ou no caso com a cidade, com a prefeitura, e saber o que você vai trabalhar com relação a contratos. Né? Você tem vários modelos de contratos e eles com certeza precisam ser revistos, porque há muitos deles, inclusive na área da saúde, que estão sendo investigados, aí eu digo pela Polícia Federal e não pela CPI da Saúde, mas que estão sendo investigados e que estão sob suspeição. São 9h mais 6 minutos, 9h06 está aí essa primeira análise de Fernando Guimarães e também de Adriano Castor em relação à primeira parte da entrevista exclusiva que André Fasano desenvolveu com o prefeito Fernando Martins da Costa Neto. Na sequência, André Fasano está de volta, tem muito mais informação e André Fasano está de volta com a segunda parte desta entrevista exclusiva com o prefeito, atual prefeito de Sorocaba, prefeito em exercício. E a gente vai continuar debatendo este assunto e recebendo a sua participação, a sua opinião, que ela é importante aqui para o Jornal da Cruzeiro. Então participa, chat do Jornal da Cruzeiro lá no YouTube, tem muitas participações, inclusive, deixa eu fazer um destaque aqui e uma correção, falei há pouco, falei José Loureiro e não é Jorge Loureiro, e o Jorge diz o seguinte,
Ô Douglas, é Jorge, mas tudo bem, José também é uma honra. Ô Jorge, obrigado por fazer essa correção, estou aqui já me corrigindo e agradecendo demais a sua participação, sempre, Jorge, sempre atento ao que acontece aqui no Jornal da Cruzeiro. Tá faltando você participar junto com a gente e responder a enquete de hoje do Jornal da Cruzeiro. O ano de 2025 foi positivo para você? Sim, não ou mais ou menos? Participe, agora 9:07. Acorde bem informado. Jornal da Cruzeiro, a voz da notícia. Nessa meia hora, os destaques do Jornal da Cruzeiro têm o apoio cultural de... Vila Algarve, da Magno Construtora, casas em condomínios com 2 dormitórios, próximo ao Vanel Ville, 60% vendido. Praia do Sabugo, encantando com sabores e delícias em 2 unidades, na Padre Madureira e Shopping Olga. E Casa Branca, imobiliária mais lembrada da cidade, tem o melhor negócio para você. As melhores condições do ano para você sair de Chevrolet 0 km. Tem IPVA 2026 grátis. É isso mesmo. Tem a Onix 0 km com IPVA total 2026 pago pela Automec. Comece o ano de carro zero sem dívida. Novo Tracker Turbo a partir de 119.900 e versões com taxa zero. Venha fazer um test drive nos lançamentos da Chevrolet com condições exclusivas. Acelere e aproveite. São as últimas unidades antes do aumento de preço. Automec em Sorocaba e na Avenida Tiradentes em Itu. Desacelere, seu bem maior é a vida. Consulte condições. Chevrolet. Sua empresa está preparada para garantir a segurança e o bem-estar dos seus colaboradores? A PMA oferece soluções completas em saúde e segurança do trabalho, desde a implementação de programas de prevenção de acidentes até uma gestão completa e integrada da saúde ocupacional. Nossa equipe de especialistas está pronta para cuidar da sua empresa e dos seus colaboradores, garantindo um ambiente de trabalho mais seguro e produtivo. Acesse nosso site e agende sua consultoria www.pmass.com.br. PMA, saúde e segurança do trabalho de um jeito diferente. Tintas Pig é mais uma vez a marca mais lembrada pelos consumidores. Souvenir é na Tintas Pig. Em Sorocaba, Avenida Armando Panunzio 201, Avenida Nogueira Padilha 136, Avenida Itavuvu 800, Rua Miguel Arcângelo Matiello 380 Éden, Rua Paulo Emanuel de Almeida 518 Vanelville, em Votorantim, Avenida São João 1106, em Salto de Pirapora, Rua Pedro Pires de Melo 28. A cor que você imagina, a Pig tem. Em tempos de mudança no cenário tributário e sucessório, compreender a verdadeira função das holdings, das empresas de participação e de empreendimentos nunca foi tão necessário. No novo livro Holdings, Verdades, Mitos e Cenários, o advogado Vinícius Camargo Silva apresenta uma leitura clara e didática sobre como organizar e disciplinar o patrimônio, formado por imóveis, empresas e investimentos, revelando que uma boa holding é sempre feita sob medida, planejada com técnica, propósito e governança. Holdings, Verdades, Mitos e Cenários. Um guia de reflexão e estratégia para quem busca preservar o patrimônio e perpetuar o legado familiar. Disponível na Amazon e principais marketplaces. Uma casa pra morar, ou apartamento, compra, venda e aluguel. Ótimo investimento. A Casa Branca é o lugar. O seu sonho vai se realizar. Casa Branca. Muitas oportunidades. Casa Branca. Melhor negócio da cidade. Casa Branca. Sempre atualizada. É a imobiliária mais lembrada. Se você quer mais segurança, conforto e beleza para sua casa, você precisa conhecer a Estrela Radiante Esquadrias de Alumínio, que tem a solução ideal para o seu projeto. A Estrela Radiante oferece suporte técnico especializado, garantia de fábrica e os melhores preços do mercado. Além disso, trabalha com materiais de primeira qualidade, design moderno e acabamento impecável. Não perca tempo, faça um orçamento sem compromisso e comprove a diferença. Estrela Radiante Esquadrias de Alumínio. Qualidade e pontualidade na entrega. Avenida Santa Cruz 714, Jardim Vera Cruz, Sorocaba. Telefone 15-3417-3617. estrelaradiante.com.br. Jornal da Cruzeiro. A voz da notícia.
São 9 horas mais 11 minutos, 9h11 agora. Nós voltamos com a segunda parte deste material desenvolvido pelo repórter André Fazano com o prefeito Fernando Martins da Costa Neto. André, obviamente você acompanhou, né, toda a discussão aqui no estúdio da Cruzeiro FM e não param de chegar mensagens de ouvintes questionando a prefeitura sobre os mais diversos assuntos relacionados a esta questão que nós trouxemos do prefeito Fernando Martins da Costa Neto e principalmente sobre a fala do Fernando Guimarães aqui nos estúdios da Cruzeiro FM, quando diz que o prefeito Fernando Martins, ele passa tranquilidade, serenidade quando está conversando quando esteve conversando com você ou quando está conversando conosco aqui no Jornal da Cruzeiro. Obviamente, você teve essa percepção também durante este contato com o prefeito Fernando Martins da Costa Neto, até porque o ouvinte, como eu disse, vem uma enxurrada realmente de informações, de questionamentos relacionados à cidade de Sorocaba. André Fazano. Pois é, Douglas, o sentimento é esse, né? O prefeito Fernando Martins da Costa Neto assumindo esse papel de gestor aqui da cidade de Sorocaba, buscando realmente estudar, analisar o cenário do Executivo Municipal, da atual administração, para buscar soluções para alguns problemas. E ao que me parece, essa questão do equilíbrio financeiro chama atenção e tem chamado a atenção e tem gerado preocupação do prefeito em exercício, Fernando Martins da Costa Neto. Tanto é que o prefeito comentou que um grupo de trabalho está sendo formatado, já está trabalhando para estudar todas as medidas que podem ser realizadas agora neste ano de 2026. Se essa primeira parte da entrevista com o prefeito Fernando Martins da Costa Neto foi para fazer um balanço de 2025, algumas medidas adotadas por ele e também para falar um pouco mais sobre alguns assuntos prioritários para esse momento, né, para esse período do ano, essa segunda parte é muito mais pensando no ano de 2026 e todas as ações da Prefeitura de Sorocaba para o ano que vem. E eu começo essa segunda parte da entrevista questionando também o prefeito sobre como ele prevê este ano de 2026 por se tratar de um ano eleitoral, em que os recursos provenientes do Estado, da União, acabam tendo algumas restrições para chegar até os municípios. Ou seja, isso implica em algumas dificuldades para que o município receba alguns recursos, né? Seja do governo do Estado e também do governo federal. Como trabalhar num ano eleitoral como este? O prefeito Fernando Martins tem uma fala mais conservadora em relação a esse assunto. Temos uma mudança muito grande que vai acontecer. Então essa preocupação também é bastante grande, a gente sabe que o recurso vai ser transferido para Brasília para depois voltar. Essa situação a gente está aguardando com muita preocupação do que vai acontecer na realidade com essa mexida que vai haver do governo. Então a gente tem uma preocupação de saber que até os recursos podem ser menos do que a gente está prevendo. Então é uma preocupação muito grande da gente andar com um passo bem sólido, bem firme, para não se precipitar em nenhum custo, nenhuma despesa antes de receber o recurso. É um ano bastante conservador, vamos preparar, se organizar bastante para ficar sólido e não vamos fazer nenhum exagero em nada. Bom, e eu chamo a atenção agora para esse próximo questionamento respondido pelo prefeito em exercício, Fernando Martins da Costa Neto, quando eu questiono sobre depois do prefeito Rodrigo Manga ter recebido negativa da Justiça por 4 vezes para retornar ao cargo de prefeito de Sorocaba, se o prefeito se sente mais seguro para tomar algumas decisões, nesse período que ele está à frente do Executivo, algumas medidas ele falou que são necessárias, como, por exemplo, reduzir os gastos dentro do Executivo, cortar da máquina pública. Eu questionei até sobre a possibilidade de mudanças nas secretarias, alguns assuntos polêmicos que foram tratados pelo prefeito Fernando Martins da Costa Neto nesta resposta. É uma situação bem delicada, porque a gente torce porque o prefeito consiga voltar ao cargo. Foi eleito com 74% pela população, a população gosta do prefeito, então a gente fica torcendo para que ele consiga resolver todos os seus problemas e possa voltar administrar a cidade de Sorocaba. Caso isso não aconteça, a gente também tem que tomar umas medidas necessárias para que a cidade não pare. E o comportamento do prefeito nosso é bem diferente do da gente. Então são
gestões diferentes. Então a gente também está se organizando, que caso o prefeito não volte, para que a gente possa tomar as atitudes de como a gente quer administrar a cidade com bastante respeito, com bastante carinho pela população. Hoje, o senhor se sente confortável em tomar algumas decisões, mesmo com a iminência aí da não volta, não do retorno do prefeito Rodrigo Manga? Como fica particularmente para Fernando Martins da Costa Neto, como prefeito, tomar algumas decisões para o município? As decisões que vão ser tomadas não são confortáveis, mas necessárias. A gente vai trabalhar dentro do que for necessário, o que é bom para a cidade, o que precisa ser feito, como deve ser feito. A gente vai tomar todas as medidas que forem necessárias, porque é preciso fazer uma gestão com muita cautela, com muito recursos reduzidos que nós temos aí pela frente. Então a gente vai trabalhar dentro desse trabalho assim, de redução de recursos. Prevê até redução de secretarias dentro dessa redução de recursos, como conforme a gente citou da reforma administrativa, mas mudanças de nomes da sua equipe também, isso pode acontecer em 2026, prefeito? Olha, a gente não tem uma definição ainda tomada. Começamos a fazer um estudo agora sobre a situação, qual é o caminho melhor para a cidade, o que a gente deve seguir. E algumas coisas vão acontecer no início do ano. A gente está se preparando e essa é a semana decisiva para que a gente tome decisões de se organizar, do que é preciso fazer, aonde é preciso fazer. E há necessidade de ser alguns cortes. Se for preciso, a gente vai fazer ele também. Dentro da máquina pública, dentro da Prefeitura de Sorocaba. Exatamente, vamos começar pela máquina pública, porque nós vamos cobrar muito. Então, temos impostos a reajustar, coisas necessárias a fazer, mas também precisamos mostrar que dentro de casa que também estamos fazendo as coisas certas. Dentro dessas questões, o senhor pode adiantar alguma coisa para a gente, para o nosso ouvinte também, de medidas que devem ser adotadas no início de 2026? Olha, os impostos, que quando cobram a gente imposto IPTU, IPTU não é possível aumentar IPTU assim do dia para a noite e não é decisão do prefeito. Isso daí tem que ser mandado para a Câmara para ser aprovado no ano 2026, para reajustar 2027, se a Câmara aprovar. Então não é o prefeito que mexe ou não mexe, sobe ou não sobe. E temos também transporte com bastante dificuldade, que é preciso rever a situação do transporte. Então tudo isso vai ser apurado e feito. Medidas muitas vezes impopulares, né? Subir o valor do IPTU, reajustar esse valor, reajustar o valor das passagens, mas que são necessárias essas medidas, por mais que sejam impopulares, prefeito? De fato são medidas impopulares, que a gente sabe o custo que tem para a população, se preocupa muito com isso, mas a gente tem que trabalhar por bom andamento da cidade, para que a cidade inteira seja beneficiada e a cidade inteira, e não só uma parte, tenha benefício. Então é necessário para cuidar do bem da cidade total. Pois é, assuntos polêmicos tratados pelo prefeito Fernando Martins da Costa Neto, que deu a entender. Em 2026 será encaminhado à Câmara Municipal de Sorocaba projetos aí para revisar o valor do IPTU cobrado na nossa cidade, revisão também do valor das tarifas de ônibus, fatos que o prefeito Rodrigo Manga anunciou durante sua gestão de que não pretenderia mexer nesses recursos e impostos, aumento de impostos para os sorocabanos. Mas, diante das circunstâncias, pelo que está encontrando, as dificuldades encontradas na questão financeira do prefeito em exercício Fernando Martins da Costa Neto, analisando esse novo cenário da atual administração, o prefeito considerando a necessidade, então, da revisão tanto do valor do IPTU como também do transporte público aqui na cidade de Sorocaba. Bom, já caminhando para a reta final da nossa entrevista, é claro, quando a gente conversa com o prefeito Fernando Martins da Costa Neto, prefeito em exercício da cidade de Sorocaba, inevitável não falar do Esporte Clube São Bento. Então, até para terminar um pouco mais leve essa entrevista, é claro, o prefeito de Sorocaba não deixou de falar do Azulão Sorocabano, clube que presidiu e teve muito sucesso na gestão do Esporte Clube São Bento, levando o Azulão Sorocabano à Série B do Campeonato Brasileiro. E, é claro, o prefeito também fez uma análise da atual situação do São Bento, em busca de uma SAF, e a situação do estádio Walter Ribeiro, que, por sinal, já será utilizado nesse próximo final de semana, sendo uma das sedes da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vamos acompanhar. Olha, o São Bento está muito bem administrado, nós temos Almir Laurindo como presidente e o Rony, que participa lá intensamente, dedicando, montando um elenco, e a gente acredita que está montando-se um elenco, que a gente, no futebol tudo pode acontecer.
Primeiro que você tem que ter sorte, que o jogador, às vezes é um jogador de nível elevado que vem na cidade e não dá certo. Em compensação, você pode pegar um moleque da base e ele explodir. Essa é a sensação que nós estamos vivendo, que tem um técnico jovem, moderno, que possa surgir algum novo talento na nossa cidade, justamente jogadores da base, que é o que traz sucesso para o clube. Esse é o momento nosso de expectativa de que os jogadores da base possam fazer grande sucesso. Uma forma da Prefeitura colaborar com o São Bento é com a manutenção do estádio Walter Ribeiro. Como estão os preparativos para esse Campeonato Paulista da Série 2? Sendo que tem Copa São Paulo também, agora no começo de 2026, né? Como estão esses preparativos, prefeito? Olha, o estádio, a gente está preparando o estádio que fique da melhor maneira possível. Hoje o estádio, o SIC, está muito bem pintado, muito bem organizado. Inauguramos um placar de LED recentemente lá, muito bonito. Estamos trabalhando para trocar a iluminação do estádio inteiro. Vamos colocar LED no estádio. Após o campeonato começa-se a instalação da iluminação de LED, com a iluminação que está aí há mais de 50 anos. Então, tudo está muito bem. O gramado está muito bonito, muito bem trabalhado, preparando o gramado para a inauguração da Copa São Paulo, que começa domingo. Domingo você está convidado a participar da Copa São Paulo, já com o São Paulo jogando aí. Portanto, prefeito em exercício, Fernando Martins da Costa Neto, recebendo o jornalismo da Cruzeiro FM no 6º andar do Paço Municipal, no gabinete do prefeito, para tratar de alguns assuntos importantes para a cidade de Sorocaba, fazendo um balanço do ano de 2025 e já projetando alguns assuntos importantes para 2026. E olha, pelo jeito, o início de 2026, com o retorno dos trabalhos do Legislativo, trabalho deve ser intenso e com assuntos palpitantes, polêmicos, talvez impopulares até, mas que, de acordo com palavras do próprio prefeito em exercício, Fernando Martins da Costa Neto, são medidas necessárias a serem tomadas para o município de Sorocaba. Douglas Castor, Fernando Guimarães. Muito obrigado, André Fazano, pelas informações. Parabéns pelo trabalho, viu? Um trabalho realmente de fôlego, conversando com o prefeito em exercício, Fernando Martins da Costa Neto. Agora a gente, obviamente, faz essa análise aqui, André Fazano, e você tem prioridade. Qualquer novidade é só chamar a gente aqui. Obrigado mais uma vez pelas informações e por essa entrevista desenvolvida com o prefeito Fernando Martins da Costa Neto. Agora, Fernando Guimarães e Adriano Castor. Entre as falas, na primeira metade da entrevista, eu disse que a saúde financeira da cidade de Sorocaba era o que me chamou a atenção mais naquele momento. Nesta segunda parte, me chama a atenção quando o prefeito Fernando Martins ele fala sobre as questões, as análises que devem ser feitas e o trabalho que deve ser feito, adotando, como ele mesmo disse, e o próprio André Fazano destacou esse ponto, né? Um tom um pouco mais conservador, ou seja, deixa o lado mais político um pouco de lado e vamos olhar para dentro de... Ele até usou esta fala, nós precisamos olhar para dentro de casa. Então, muito mais conservador o tom do prefeito Fernando Martins da Costa Neto nesse segundo bloco da nossa entrevista, essa entrevista desenvolvida pelo André Fazano. Essa entrevista, aliás, foi muito boa e eu vou destacar novamente aqui, como eu já havia destacado anteriormente. Aliás, parabéns, André Fazano, pelo trabalho realizado aí. Boas perguntas, boa entrevista, assuntos bem relevantes com relação aos interesses do sorocabano, né? E quais serão os caminhos que o prefeito Fernando Martins deve adotar, mas não dá para, de novo, ressaltar aqui o carinho que ele demonstra ao prefeito Rodrigo Manga, quando ele fala na entrevista que ele tem a expectativa, assim como muitos outros, do retorno do prefeito Rodrigo Manga ao comando da prefeitura de Sorocaba. Ele diz que a população gosta do prefeito Manga e ele tem essa expectativa e espera que, de fato, o prefeito possa voltar a comandar a prefeitura de Sorocaba. Porém, isso é uma característica de paizão mesmo, né? Aquela característica do carinho que ele tem pelo prefeito. Porém, ele não deixou a responsabilidade de lado quando ele diz que, caso isso não aconteça, nós teremos de continuar tocando a cidade. E aí entra no que você falou, e o Adriano Castor falou também, começando de dentro de casa.
Fernando, me permita só, quando você traz esse destaque, né, de que muita gente, principalmente no Paço Municipal, espera a volta do prefeito Rodrigo Manga à cadeira de prefeito, de fato e direito, ele foi eleito para isso, as investigações estão aí, mas não é muito o que o próprio prefeito Rodrigo Manga tem falado nas redes sociais, Adriano Castor. Exatamente. Ele tem feito até alguns comentários, por exemplo, pela passagem aí do Natal, que algumas pessoas não atendem o telefone, as ligações dele, não desejaram Feliz Natal, enfim, pessoas, o que se imagina que algumas pessoas acabaram se afastando do prefeito Rodrigo Manga, pelo menos é o que ele deixa, o que ele traz, o que ele transparece por meio de suas redes sociais. Obviamente, nós como jornalistas acompanhamos toda essa movimentação também. Exatamente. O Douglas, ele usa a rede social e fala o seguinte: olha, eu fui abandonado, as pessoas não vieram com o Natal, não vieram falar comigo e tudo mais. Mais uma vez eu vou discordar um pouquinho do Fernando Guimarães, porque todo mundo fala, olha, a gente tem expectativa, tal. Nós estamos falando de uma investigação da Polícia Federal. Nós estamos falando de um afastamento que veio por medida judicial e por 4 vezes ela foi referendada. Eu entendo a vontade popular, eu entendo as eleições, eu entendo a votação de todo mundo. Mas houve uma intervenção judicial e houve uma intervenção policial numa situação. Então, acho que criar expectativa mediante a 4 negativas... Eu acho que hoje você não dá para ficar imaginando ou pensar que toda a ação da Polícia Federal foi politizada. Não, ou falar assim, olha, eu espero que ele volte à prefeitura. Foram 4 vezes. 4 vezes que a Justiça falou. A investigação é da Polícia Federal. Eu não estou dizendo você, entendeu, claro, Fernando? Mas assim, não, mas tá certo. Essa criação de expectativa não pode acontecer. E aí entra o lado da responsabilidade do prefeito Fernando. Agora, tem algumas coisas que ele disse aqui que me chamou um pouco mais a atenção. Diminuição de recursos sem nenhum exagero. Se vocês pegam muito como era a prefeitura com o Rodrigo Manga, tinha uma reunião acontecendo com determinado... Eu vou passar uma coisa de bastidor. Vou falar uma informação de bastidor. Tem uma reunião acontecendo com determinado secretário num lugar onde ia vir um ônibus elétrico. Olha, Manga, nós estamos vendo aqui o ônibus elétrico. Ele estava no órgão de imprensa, olha, vai vir um ônibus elétrico de Sorocaba. Sem prestação de custo, sem como é que vai ser a análise e tudo mais. Esse era o modus operandi do Manga. Esse não é o modus operandi do Fernando. É a questão da responsabilidade pública, né? Exato. Não vamos fazer nenhum exagero. Não vamos fazer... a gente sabe que precisa de gente nas unidades básicas de saúde, mas a prefeitura tem dinheiro para pagar? Ele vai olhar isso primeiro. Se a prefeitura não tem dinheiro para pagar, nós temos secretarias demais? Nós vamos diminuir a secretaria para poder atender a saúde? Ele, pela entrevista, ele transpareceu que vai dar uma prioridade na saúde e vai fazer o enxugamento da máquina pública. São 33 secretarias. 33 secretarias. A gente reclama muito do governo federal, do governo Lula, que tem ministérios, mas são 33 secretarias em Sorocaba. Entendeu? Algumas mudanças vão acontecer. Uma a gente já falou aqui, tá? O White, ele está saindo da Secretaria de Inclusão, ele vai voltar à Câmara dos Vereadores de Sorocaba para concorrer a deputado estadual. É legítimo, assim como o do Guilherme Derrite fez. Isso é legítimo. Agora, o questionamento que foi feito aqui é se a Secretaria tem um objetivo. Pois é. Qual a função, né? Então, o que vai acontecer com essas secretarias? Essas secretarias que foram criadas no meio do governo? São perguntas que precisam ser feitas. Agora, tem uma outra coisa aqui que... Essa me pegou, Fernando. IPTU. Nós precisamos mandar para a Câmara para ter um aumento do IPTU. Alguém me convence ao contrário que a gente nunca pagou aumento de IPTU nos últimos 5 anos. Eu quero que alguém me convença, porque falar para mim que a gente não teve aumento de IPTU... Basta você pegar os seus carnês dos anos anteriores, você vai ver todos os reajustes que acontecem. Eu vou falar que é mentira. Sim. Se falar que não houve aumento de IPTU em Sorocaba nos últimos 5 anos, eu vou falar assim, é mentira. É mentira. Porque você vai lá e paga R$430. E aí no outro ano você paga R$463. Não é aumento. Não é aumento. É reposição inflacionária. É o nome bonito para que você tire mais dinheiro do seu bolso e pague o imposto.
Isso aconteceu nos últimos 5 anos. E teve vereador que já gravou vídeo em rede social falando, olha, eu não vou votar favorável ao aumento. Você já votou, você votou no orçamento. Está dentro do orçamento municipal. Não se contradiga desse jeito, né? Por favor. São questões aí que precisam ser levadas a sério. O Fernando Martins, ele passa muito essa questão da responsabilidade, principalmente a responsabilidade fiscal e pública, né, com relação à coisa pública. E é isso que precisa ser feito mesmo. Essa questão que ele está falando a respeito dos impostos, ou que o IPTU também, o aumento ou não do IPTU não depende do prefeito, e sim da Câmara de Vereadores, caso seja necessário fazer esse alinhamento, né, esse reajuste do IPTU. Reposição inflacionária, né? Você pede uma reposição inflacionária no seu emprego? Mas eu digo para você, viu, Castor? Você vai pedir para você pagar o aumento do IPTU, do IPVA? Você vai pedir? E só para fazer uma crítica aqui, deixar o pessoal da esquerda bem provocado mesmo, o presidente Lula precisa aprender como fazer gestão com o prefeito Fernando Martins e também saber como fazer infraestrutura para esse Brasilzão, aprendendo algumas lições com o Tarcísio de Freitas. Aí a oposição e o pessoal da esquerda vai se coçar. Até porque, já que você citou a esquerda, também eu vou fazer uma outra provocação. Não tem nada para comemorar também, né? O governo, o Rodrigo Manga ser afastado, e agora o prefeito Fernando vai ter que pegar literalmente um baita de um abacaxi, não é uma manga, vai ter que pegar um baita de um abacaxi para poder descascar. É outra fruta. E aí, o pessoal da oposição vai lá e vai comemorar. Não tem nada para comemorar na rede social. Você é fiscalizador, o que você fez fiscalizando a cidade? Olha o orçamento de 6 bilhões. Você votou favorável também. Muito bem observado. São 9 horas mais 33 minutos, 9h33. É sempre importante para que você, ouvinte do Jornal da Cruzeiro, você internauta que está participando, que está acompanhando o jornalismo da Cruzeiro FM também por meio da plataforma no YouTube, youtube.com/radiocruzeiroFM, que nós estamos fazendo análise do atual momento, sempre da fotografia que se apresenta neste momento na cidade de Sorocaba. É sempre importante nós destacarmos que o prefeito Rodrigo Manga, prefeito afastado neste momento, esteve à frente da Prefeitura de Sorocaba e está trabalhando em sua defesa diante de todos os processos que tem que responder relacionados às investigações da saúde em Sorocaba. Não há aqui, nós já dissemos isso várias vezes e sempre reforçamos, não há uma caça às bruxas, há sim e isso precisa ser feito sempre, uma comparação entre formas e formas de se administrar a cidade. Nós trouxemos aqui, inclusive, essa questão de que o prefeito tem se sentido solitário, mas essa é uma fala do próprio prefeito afastado, Rodrigo Manga, em suas redes sociais, e nós vamos trazer esse assunto, sim, sempre à baila aqui no Jornal da Cruzeiro. São 9 horas mais 34 minutos. Você pode participar e deixar sua opinião no chat do Jornal da Cruzeiro, lá no YouTube, youtube.com/radiocruzeiroFM, por meio do nosso WhatsApp, o 15991355532. Não há uma caça às bruxas. Há sim esta comparação entre formas e formas de se governar uma cidade. 9h35. Credibilidade. Jornal da Cruzeiro. A voz da notícia. Amimed informa a hora certa na Cruzeiro FM, são 9 horas e 35 minutos. Amimed, tecnologia e humanização sempre à frente. Informação com credibilidade tem nome. Jornal da Cruzeiro. Vai começar uma obra e está procurando equipamentos para locação? A Loxan é especialista no aluguel de máquinas e equipamentos para a construção civil. Aqui você encontra geradores de energia, plataformas elevatórias, rolos compactadores e muito mais. Tudo 100% testado, revisado e com entrega rápida na sua obra. Visite nossa loja em Sorocaba, na rua Antônio Aparecido Ferraz, 1240, Parque Santa Isabel. Ou peça um orçamento agora mesmo em loxan.com.br. Loxan, muito mais que aluguel. A operação de vendas do Grupo Abrão Reze está com condições especiais. Para PCDs, o T-Cross sai por R$ 100.890. E para você, taxista, tem o Virtus Exclusive, com desconto de até R$ 55 mil, saindo por R$ 115.699. Aproveite! Abrão Reze Volkswagen, Avenida General Carneiro. Cobel, novo endereço, Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, Sorocaba. Consulte condições. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Volkswagen.
Nucleon Radioterapia. Mais de 50 anos cuidando de vidas. Com 50 anos de história, somos pioneiros em Sorocaba e região metropolitana, oferecendo tecnologia de ponta, um corpo clínico especializado e atendimento humanizado. Nucleon pela vida. Excelência no tratamento contra o câncer. Ontem, hoje e sempre. Saiba mais em nucleon.med.br ou pelo WhatsApp 15 99121 4502. Avenida Washington Luiz, 773. O Vila Algarve da Magnum Construtora é sucesso com mais de 60% vendido. Ele fica próximo ao novo acesso ao Vanelville. Possui casas isoladas, corredor lateral e 2 dormitórios. O clube é completo com mais de 20 itens de lazer e as obras já estão iniciadas. More numa casa de 2 dormitórios no melhor lugar com as melhores condições. Visite decorado na Américo Figueiredo 6105. Ligue 988237272 ou acesse magnumconstrutora.com.br. Pensou em implante? Pensou Saudonto. A equipe da Saudonto Odontologia Avançada cuida dos seus dentes com amor e dedicação há mais de 35 anos. A Saudonto conta com especialistas capacitados para realizar todos os procedimentos da odontologia. Com nossos implantes, você voltará a sorrir e se alimentar com confiança. Venha comprovar que qualidade e preço justo podem andar juntos. Saudonto Odontologia Avançada, localizada em Votorantim, próximo ao Shopping Iguatemi. Entre em saudonto.com.br e agende uma avaliação. Pensou em implante? Pensou Saudonto. Sua empresa está preparada para garantir a segurança e o bem-estar dos seus colaboradores? A PMA oferece soluções completas em saúde e segurança do trabalho, desde a implementação de programas de prevenção de acidentes até uma gestão completa e integrada da saúde ocupacional. Nossa equipe de especialistas está pronta para cuidar da sua empresa e dos seus colaboradores, garantindo um ambiente de trabalho mais seguro e produtivo. Acesse nosso site e agende sua consultoria www.pmaSST.com.br. PMA, saúde e segurança do trabalho de um jeito diferente. Uma casa pra morar, ou apartamento, compra, venda e aluguel, ótimo investimento. A Casa Branca é o lugar, o seu sonho vai se realizar. Casa Branca, muitas oportunidades. Casa Branca, melhor negócio da cidade. Casa Branca, sempre atualizada. É a imobiliária mais lembrada. Você está com o Jornal da Cruzeiro. Cidade. Em meio às viagens e comemorações, o número de animais abandonados costuma crescer durante o final do ano. Realidade é enfrentada especialmente por cães e gatos. Por isso, desde 2015 acontece o Dezembro Verde, campanha de conscientização contra o abandono e maus tratos de animais. A escolha de dezembro como mês da campanha não é por acaso. O Dia Internacional dos Direitos dos Animais, celebrado em 10 de dezembro, destaca a importância de promover o bem-estar e os direitos dos animais em todo o mundo. A veterinária Rosângela Ramalho, presidente da Comissão Nacional do Bem-Estar Animal e do Conselho Federal de Medicina Veterinária, lembra a importância da guarda responsável. Que a pessoa que está com o animal, que optou por levar o animal para sua casa, ele tem a noção de que é um serviço que ele vai precisar de levar para o veterinário, que ele vai precisar de carinho, de amor, de alimentação adequada. E isso aí, e que não pode ser abandonado, é como um filho seu. Além disso, Rosângela reforça a necessidade de adoção por parte das autoridades de medidas para garantir o controle populacional e evitar o aumento do abandono nas cidades. Estimular a castração em larga escala, isso diminui muito o abandono de animal, porque diminui as crias indesejáveis. Estimular a implantação de microchip e registro dos animais, por isso aí inibe que a pessoa que tem um animal microchipado, ela vai abandonar o animal. Fiscalização e aplicação de multas, implantar centro de acolhimentos e reabilitação para os animais. O poder público precisa acolher esses animais que estão nas ruas, precisa dar um lar para eles. Outro problema enfrentado é o comércio. Muitos pets são vendidos de forma ilegal em feiras clandestinas e até
em porta-malas. Depois de serem dados como presentes de fim de ano, esses animais são abandonados. Assim como em outras cidades brasileiras, no Distrito Federal, por exemplo, algumas medidas têm ajudado a combater essa prática, ressalta a presidente da Confederação Brasileira de Proteção Animal, Carolina Mourão. Já é proibido vender animais nas vias públicas do DF e também é proibido vender nas feiras. Não existe regulamentação que acolha a venda de filhotes em lojas. A multa para quem vende animais em porta-malas ou em feiras é de R$10 mil no CPF de quem está vendendo, seja ele o dono ou simplesmente o vendedor dessa loja. O abandono é um trauma profundo e muitas vezes fatal para o animal. A prática é um ato criminoso, previsto na Lei de Crimes Ambientais e na Lei Sanção, que aumentou a pena por abandono e maus tratos de cães e gatos para 2 a 5 anos de reclusão, multa e proibição da guarda, além de punições mais severas se o animal morrer. Vinícius Lara, Cruzeiro FM, com você o tempo todo. Informação com credibilidade tem nome. Jornal da Cruzeiro. São 9h mais 42, 9h42 agora. Um agradecimento muito especial a você, ouvinte